Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ControleCast, o podcast para tornar o seu time de controladoria e finanças ainda mais estratégico. E hoje a gente vai entender em que pé está a inteligência artificial aplicada a finanças e controladoria. Se no ano passado a inteligência artificial era só uma promessa para as áreas de finanças, o que aconteceu de lá para cá? Como é que a gente está hoje? Então a gente chamou, retornando aqui ao ControleCast, a Jéssica Regina, que traz um novo olhar sobre IA. Ela, que há pouco mais de 12 meses era controller em uma multinacional, hoje ela é uma das principais vozes sobre IA aplicada à controladoria no Brasil. Ela já participou do FP&A Summit 2025, de um treinamento global do Google para finanças, chamado Power Up, focado no time do Brasil e Latam, e também participou recentemente do Corporate Treasury Summit 2025, nesses eventos sempre trazendo inteligência artificial aplicada a finanças e falando um pouco do que poucas pessoas estão falando sobre esse cenário no Brasil. Nesse episódio, então, a gente vai falar sobre o que é hype e o que é realidade, os três grandes gargalos que ainda travam o uso da IA em finanças e como que você pode se preparar agora para não ser pego de surpresa. Então aqui vai um spoiler. Esse episódio a gente vai falar menos sobre ferramentas de IA, o que você pode utilizar, ChatGPT, Copilot, e muito mais sobre postura, carreira e o que realmente vai diferenciar os profissionais de finanças nos próximos anos. Então, se você é CFO, controller, analista financeiro e ainda não começou a se mexer, essa conversa é um baita alerta e vai fazer muito sentido, vai te ajudar demais. Segue com a gente no episódio. Bom, pessoal, então eu estou aqui com a Jéssica Regina, retornando ao ControleCast. A gente já está desenhando esse bate-papo aqui já faz algumas semanas, já para a gente conversar. Nosso último episódio foi muito bacana, então eu já vou aqui agradecer a Jéssica de novo pela disponibilidade dela, por estar aqui compartilhando com a nossa audiência. E, bom, a gente preparou acho que um bate-papo hoje bem bacana, né, para a gente entender qual o status quo aí da inteligência artificial quando a gente está falando de finanças e controladoria. E para a gente começar, eu vou passar a bola para a Jéssica, para ela se apresentar, contar um pouco da trajetória dela, até principalmente para quem não ouviu, né, o nosso último episódio junto, e aí a gente entra de vez no nosso bate-papo. Jéssica, tá com você. Obrigada, Daniel. Oi, pessoal, todos vocês que estão ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão escutar. Obrigada pelo convite de estar aqui no ControllerCast mais uma vez. Estou muito feliz. A gente gravou em abril de 2024 e agora a gente está gravando dia 30 de junho de 25. Então, passou aí um ano e 3 meses. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Regina, eu sou fundadora do Financiar. O Financiar começou como um grupo de estudos no ano passado e hoje ele já se transformou em algo muito maior, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre. Eu sempre trabalhei com finanças e contabilidade. Hoje eu estou com 34 anos, mas comecei a trabalhar com 14, minha tia tem um escritório contábil. E como eu trouxe no primeiro episódio que a gente gravou ano passado, falei bastante sobre carreira, inclusive indico que vocês escutem, né? Foi o episódio 46, né, Daniel? Isso mesmo. E, bom, eu, ao longo desses 20 anos, eu trabalhei em escritório contábil, auditoria na PwC, trabalhei na Suzano na área de controladoria, FP&A, e nos últimos 9 anos atuei como controller. E a minha vida mudou completamente por conta da inteligência artificial. Eu nunca imaginei fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu estava sendo preparada já para num processo de sucessão para CFO. E o que aconteceu foi que no final de 23 me deu, né? Eu sempre falo que foi Deus que iluminou minha cabeça, que isso veio dele. Eu postei no LinkedIn se alguém queria estudar inteligência artificial para finanças, porque eu estava interessada em aprender para aplicar na controladoria. Eu era controller na Coface, né? E eu queria aprender para aplicar com o meu time sobre inteligência artificial e eu não tinha ideia do que era, do que, enfim, eu só tinha visto ChatGPT. Esse post viralizou no LinkedIn, em 1 hora
100 pessoas comentaram, no final do dia 500, no dia seguinte 1.000. Sim, eu fiquei bem assustada, mas eu cumpri aquilo que eu tinha pedido, né, perguntado, e a gente começou os grupos de estudos no ano passado, em janeiro de 24. Eu coloquei esse nome de financiar, porque eu achei bem pertinente, Sim. finance.ia, e, enfim, de lá para cá, bastante coisa mudou, Daniel. Muito legal. Bom, para quem não ouviu, né, o episódio 47, a gente vai, 46, desculpa, a gente vai deixar aqui nos links, na descrição desse episódio. A Jéssica conta em detalhes, né, esse início aí da trajetória dela com a inteligência artificial, e é muito bacana. Acho que foi um episódio bastante focado em carreira. E aí, até para a gente iniciar esse bate-papo aqui, fazem um pouco mais de 12 meses, né, que a gente conversou pela primeira vez. Eu acho que a gente pode trazer um case bem prático aqui, né, de entender o que mudou para a Jéssica, o que mudou na tua carreira aí nesses últimos 12 meses. Então, eu sei que tu participou do FP&A Summit, né, que tu teve um treinamento aí global da Google para finanças, né, com foco em Latam. Então, eu sei que muita coisa mudou. E eu acho que isso vai casar muito com o nosso último episódio, meio que para a gente fechar ele agora, né? Trazer um case real aí da Jéssica. Jéssica, o que mudou nesses últimos 12 meses aí, um pouco mais, com a IA na tua carreira? Bacana. A gente terminou o último episódio com o início do financiar, eu ainda como controller na Cofaz. E em junho do ano passado, ou seja, 2 meses depois que a gente gravou, eu fui convidada para fazer um painel no, acho que 25º encontro do IBRE, né? Encontro Latam do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de RI, né? E era somente eu e o Diego Barreto. E para mim, ali em junho, assim, eu entendi quando eu estava no palco com o Diego Barreto. Para quem não sabe, o Diego Barreto hoje é o CEO do iFood. Ele era CFO, foi na semana que ele se transformou CEO, inclusive, que a gente estava nesse evento. E ali no palco com ele, só eu e ele, eu percebi que, cara, minha carreira tinha mudado completamente. E nem eu me contrataria como controller mais, porque eu só falava do assunto de inteligência artificial. E foi, assim, uma oportunidade de Deus muito grande, assim, na minha vida, porque ali, de verdade, assim, quem é cristão vai me entender. O Espírito Santo falou, olha, daqui para frente vai ser só inteligência artificial. Enfim, e aí eu resolvi sair, né? Já estava fazendo bastante palestras, já tinha criado o curso do Financiar, porque ali em junho, né, a gente já tinha o grupo iniciado em janeiro, passaram alguns meses, e as pessoas novas que entravam no grupo, elas estavam muito cruas em relação a quem estava desde o início. Então eu tive que criar um curso para nivelar o conhecimento para o pessoal poder entrar na comunidade. Quem que E era o aí, perfil desses cursos, Jéssica? Perfil de profissional? legal, essa pergunta é bacana. E, assim, surpreendentemente, nunca teve universitários dentro da comunidade do Financiar. Sempre foram profissionais, analistas para cima. E eu entendo isso porque normalmente o universitário, né, o pessoal que ainda não está no mercado de trabalho, eu sei que muitas pessoas que trabalham com finanças e contabilidade já estão no mercado de trabalho e estão na faculdade. Uhum. Mas assim, nunca assim, de forma natural, nunca teve mesmo muitos universitários. O perfil normalmente são analistas, gerentes e temos CFOs também. Eu criei um grupo no WhatsApp somente para CFO. Hoje ele tem mais de 400 CFOs, tem CFOs do Brasil inteiro, de vários tipos de empresas, tamanhos, enfim. E é bem legal esse grupo, enfim. Mas ele é separado, ele é à parte, né? Até Uhum. porque, Daniel, a comunicação é diferente quando a gente fala com as equipes e quando a gente fala com a liderança, né? Sim. Porque as equipes elas são muito mais operacionais, né? E elas estão muito envolvidas nesses processos.
Quando a gente fala de liderança, a gente sabe que o líder ele se preocupa e ele tem muito tempo que ele precisa se dedicar à liderança das pessoas. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, mais para frente nesse episódio a gente vai falar sobre isso, tem uma questão aí, uma barreira de mentalidade muito grande. Então, a gente trata esses assuntos também no grupo do CFO. Então, o perfil que a gente tem, analistas, gestores, dentro da comunidade, alguns CFOs, e para CFOs a gente também tem um grupo à parte. Já se passaram 4.000 pessoas, né, nos cursos e assim, nos grupos também de estudos. Hoje eu tenho uma comunidade fechada só no WhatsApp. Enfim, e aí muita coisa aconteceu, né? Então eu tive que vencer o medo, a barreira de sair da CLT depois de quase 20 anos para empreender, sem saber o que aconteceria, se ia dar certo ou não. Confesso que o primeiro mês eu não dormi legal, assim, porque imagina, você recebe salário desde os seus 14 anos, e aí você sabe Sim. que no seguinte não vai ter salário. Foi tua primeira experiência fora do CLT? Foi. Eu cheguei a empreender na pandemia, né? Mas era uma outra coisa, assim, era mais consultoria, e, enfim, eu fiquei um pouco afastada na pandemia, tive um problema sério de depressão, mas voltei depois, e, enfim, eu não considero que foi uma experiência assim, muito empreendedora. Agora, no financiar, realmente, uma cabeça boa, né? Não doente como estava na pandemia, que acho que foi difícil para todo mundo. Então, assim, foi um passo muito grande e, de verdade, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Uma coisa que eu aprendi, aí dando dica pessoal sobre carreira, e eu só descobri isso com o financiar depois que comecei a empreender, é como a gente, como profissionais de finanças, a gente negligencia o poder de conhecer as pessoas e de fazer networking. Mas aí eu não estou falando de networking de você ficar adicionando pessoas no seu LinkedIn, aumentando sua rede de contatos. Não é isso. É de fato de você todos os dias conhecer pessoas diferentes, falar com pessoas diferentes, marcar reuniões. Isso assim foi de verdade assim uma descoberta muito grande. E desde quando eu entendi isso, eu falo para todo mundo: olha, tem milhares de pessoas ou milhões de pessoas no mundo, se você quiser pensar assim, que têm o mesmo cargo que você, trabalham em empresas parecidas, né? Não necessariamente concorrentes, e que você acha facilmente na pesquisa do LinkedIn. E você pode entrar em contato com essas pessoas, falar que, olha, a gente tem o mesmo cargo, a gente trabalha em empresas que têm ali o mesmo modelo de negócio. O que você acha da gente tomar um café virtual, da gente marcar uma reunião e trocar um pouco, sabe? Porque aí você consegue descobrir quais sistemas que essa pessoa utiliza, como que ela lidera a equipe dela, ou como que ela é liderada, e você consegue descobrir, assim, soluções, processos que foram implementados. E nós, de finanças, a gente não sabe fazer isso e a gente nunca foi estimulado. Quem normalmente começa a fazer esse papel são os gestores, né, os gerentes e mais os diretores, né? Então a gente vê bastante CFO já indo para um lado mais comercial, entendendo mais do negócio, muito mais estratégico. Mas o que eu aprendi, né, nesse um ano depois que eu saí da CLT é o poder que você tem de conhecimento quando você começa a conversar com as pessoas que você não conhece, mas que têm a mesma realidade que você. Isso também é um dos maiores feedbacks que eu escuto dentro da comunidade do Financiar. As pessoas falam muito: nossa, eu nunca tive um lugar onde tem pessoas que vivem a mesma realidade que eu, que eu posso conversar, que eu troco, né? Então tem muita troca, não só sobre inteligência artificial, mas muito mais do que isso, tem muita troca sobre tudo, sabe? Pessoal, olha, estou implementando o orçamento aqui dentro da empresa. Quem aqui já implementou com o sistema X? E aí começa: olha, eu implementei, o sistema é bom. Olha, não, o sistema não é bom. Então começa toda uma conversa, o pessoal divulga vagas também. É assim, eu recebo bons feedbacks dessa troca e que não tem muitos espaços assim, Sim, né? o Eu sei, profissional por exemplo, de finanças é muito carente, né, desse sentido, porque você vai para um profissional de marketing, vendas, por exemplo, esses benchmarkings, eles acontecem quase que
como rotina, assim, todo ano, por exemplo, eu todo ano me reúno com outros profissionais de marketing para entender tendência, para conversar sobre funil e tudo mais. Mas finanças meio que acontece, acho que até meio que um silo, até de ter um pouco de, primeiro assim, né, de uma questão de, eu não vou expor os meus dados, não vou expor a cozinha aqui da empresa, né, quando se trata do financeiro, e talvez até um pouco de vergonha, assim, né, Jéssica, de expor o processo da empresa, assim, né? Sim, a gente, infelizmente, não aprende a vender. E aí Uhum, você vai falar assim, tá, mas finanças não vende nada. Aí eu falo, cara, você tem que vender suas ideias todo dia, você tem que vender seu posicionamento, sua forma de pensar. E muitas vezes a gente não consegue melhorar a nossa vida no trabalho como profissional de finanças, justamente porque a gente não sabe vender as nossas ideias ou as nossas soluções. A uhum, gente fica no nosso mundo ou a gente fica esperando que a liderança mude alguma coisa, quando na verdade o que a liderança mais quer são soluções. O problema é que a gente só leva problemas, né? uhum, sim. Mas não leva soluções e não sabe vender também. Então, assim, a gente realmente é carente de comunidades. Eu acho que tem algumas comunidades que são muito boas que eu recomendo, por exemplo, Finanças na Prática, do Marcelo Desteiro. Sensacional. Se você não conhece a FNP, pode procurar. Ele faz encontros também online, acho que alguns presenciais. Incrível. Tem o FPNA Connect também, que é muito bom, super recomendo. Então, assim, existem algumas comunidades e é bom que vocês engajem nelas, sabe? Porque a troca vai te ensinar coisas que um livro não vai te ensinar, que a sua própria experiência não vai te ensinar, porque você está dentro ali do seu mundinho. Então, isso foi uma das coisas assim, mais importantes que eu aprendi nesse um ano de não mais CLT. Inclusive, descobri um poder de empreender, de comunicação, que eu nem sabia que eu tinha. E aí Uhum, também vai o meu alerta para os profissionais de finanças, porque eu sei que tem muitos profissionais que começaram a trabalhar com finanças, com contabilidade, porque um parente trabalha, ou por assim os pais, ou porque o vizinho, alguma pessoa de referência trabalha. Acontece bastante isso. E às vezes você começa a trabalhar muito cedo e você pela necessidade do trabalho, nunca parou para prestar atenção naquilo que você tem de dom ou de habilidade. E, e fez muito sentido para mim entender o incômodo que eu sempre tive dentro da minha carreira, que eu queria fazer as coisas diferentes, eu tinha interesse nas outras áreas. Eu fui cursar marketing na USP, que eu era a única pessoa de finanças dentro da pós-graduação. E aí eu fui entendendo que assim, eu tinha esse circo-tipo, sabe? E que hoje é muito bom empreender porque é o que eu mais uso, é essa inquietação, essa não conformidade com as coisas. E aí, se você tem isso, você deveria prestar atenção, sabe? Se você não concorda muito com o sistema, né, mas você gosta de finanças, você gosta do trabalho, você não gosta da forma como é feita, eu realmente acho que vale a pena pensar se você não deveria empreender com finanças, sabe? Tem muita uhum, oportunidade também. bacana. E aí, você comentou, foram 4.000 alunos, né? Você também teve alguns eventos que você participou nesse meio do caminho aí, né? Entre largar a CLT e empreender. Como que foi para você essa mudança de mindset? Porque a gente vai comentar aqui, um dos pontos que a gente estava conversando antes é justamente sobre essa mudança de mindset da liderança, né? Principalmente nos cargos de CFO. Mas como que foi para você essa mudança de mentalidade de eu estava lá na área de finanças, fazendo papel financeiro, controladoria, e agora eu tô aqui no palco, palestrando. Como é que foi essa transformação para a Jéssica? Olha, é uma mudança bem grande e eu diria que também uma responsabilidade diferente. Uhum, Hoje, e de verdade, e eu realmente gostaria, você que estiver nessa situação, me adiciona no LinkedIn, Jéssica Regina, financiar, você vai achar.
eu realmente não conheço outra pessoa que tenha feito essa loucura que eu fiz, de abandonar a carreira, 20 anos, e ter mergulhado para se tornar uma porta-voz do assunto inteligência artificial no nosso país. Eu realmente não. Eu vejo muitos profissionais de tecnologia como porta-voz de inteligência artificial, vejo Uhum, muitos profissionais de finanças também falando sobre o assunto. Esse é o tema, eu acho que mais falado no LinkedIn. Mas eu estou sim. falando de uma pessoa que abandonou a carreira para se tornar uma referência no assunto. E nesse um ano, acho que eu realmente conheci esse lado da Jéssica que eu não conhecia. Então, assim, quando você sobe num palco para falar com várias pessoas sobre o tema, eu vejo. Hoje eu tenho um olhar assim de. Hoje eu entendo um pouco mais a responsabilidade do que eu estou fazendo. Lá atrás, um ano atrás, eu estava muito animada, muito Uhum, assim, caramba, a inteligência artificial vai mudar tudo, vai assim, meu Deus, vai revolucionar. Então eu estava muito empolgada. Não é que eu não esteja empolgada, mas a poeira baixou um pouquinho. Eu entendi o que, que era hype, o que, que não era hype. Eu entendi como em finanças o buraco é mais embaixo. Então, isso foi mudando a minha forma de comunicação, isso foi mudando o meu entendimento, isso foi mudando a minha forma de pensar em relação ao assunto. E eu realmente vi assim, uma mudança muito grande, mas com essa responsabilidade, mas também assim, é muito legal você ouvir o feedback das pessoas. Então, você ser uma pessoa exposta, né, que está ali levando conhecimento, e aí no final você escutar, caramba, você trouxe o tema de uma forma que eu não tinha visto antes. É muito bom saber que você veio da área, porque isso faz muita diferença também. Eu uhum, percebo que muitos profissionais me escutam quando eu falo de tecnologia, de inteligência artificial, porque eu vim de finanças. E eu sou de finanças. É diferente de um profissional de tecnologia vir falar com o pessoal de finanças. E nada contra o profissional de tecnologia, pelo amor de Deus, não é isso, mas existe uma confiança maior do profissional financeiro quando é outro profissional financeiro falando sobre o tema. uhum, Então, isso também é bem bacana, assim, ver que eu consigo falar a mesma língua, eu consigo entender as dores. Eu trabalhei em todas as áreas. Então, eu uhum. comecei na área fiscal, depois eu fui para auditoria, depois eu trabalhei com M&A na PwC, depois eu fui para FP&A, fui para custos, contabilidade, e nos últimos 9 anos como controller, sendo que eu era controller de uma empresa holandesa que não tinha cargo de CFO no Brasil, eu fazia esse papel. Então, todas as áreas estavam sob a minha responsabilidade. Então, mesmo que eu não tenha trabalhado na tesouraria, por exemplo, a tesouraria era da minha responsabilidade, então eu tive que aprender bastante coisa da tesouraria, por exemplo. Então, assim, é muito bom essa comunicação, quando eu me sinto muito à vontade em falar sobre o assunto de tecnologia para as áreas financeiras e aí qualquer área, porque eu realmente, por ter conhecido, por ter implementado CSC, por exemplo, na Suzano, fiz Uhum. parte desse projeto. Então, assim, isso realmente faz muita diferença. E realmente é muito gostoso você falar com as pessoas sobre um assunto que elas não sabem, mas tendo o mesmo background que elas têm, sabe? Sim. E o que tu comentou, acho que é muito verdade, assim, porque financeiro é diferente, né? Então, por exemplo, eu uso muito inteligência artificial hoje para ganho de produtividade em atividades do marketing, de design, até mesmo de vendas, mas eu tenho a consciência, por exemplo, de que eu tenho um nível de erros aceitáveis nesses, né, nesse trabalho que eu faço em marketing e vendas, por exemplo, que não é o mesmo nível de erro aceitável de uso de IA em finanças, né? Um erro custa muito caro. E eu acho que, retomando aqui o nosso último episódio, eu acho que tanto você quanto eu estávamos numa postura de muito entusiasmo, assim, no último episódio, né? De produtividade, de como que isso vai ser, o quão disruptivo vai ser. E agora eu queria entender dessas tuas andanças aí, e agora que a gente já tem mais de 12 meses desde aquele primeiro bate-papo, o que que mudou e o que que não mudou em IA aplicado para finanças?
Excelente pergunta. Bom, eu percebi que, assim, a gente teve muita promessa, sendo bem sincera, assim, a gente teve Uhum, muita promessa, principalmente das Big Techs, em relação ao uso da inteligência artificial, inclusive em finanças. Mas o que a gente viu nesse um ano foi a utilização muito maior em marketing, vendas, nas áreas de produto, por exemplo. Quando a gente fala de finanças, a gente não viu essa evolução na mesma velocidade, né? uhum, O que é um pouco frustrante, de fato mas com o tempo eu fui percebendo que essa é a melhor coisa que poderia estar acontecendo com a gente. E vou explicar por quê. Eu percebi que a gente sempre soube, né, que finanças sempre teve uma certa resistência com tecnologia. E aí eu digo assim, no sentido de construir uma base educacional, tecnológica, sabe? Você ter uhum. ali uma mentalidade, você saber mexer no sistema, você saber, por exemplo, a gente não sabe Excel avançado. E o Excel está aí há 30, 40 anos, né? Sim. Então, e o que eu mais vi, né, andando nesse pouco mais de um ano foi isso também, porque aí eu conheci muita gente fora, né? Porque antes eu vivia a minha vidinha dentro da minha empresa não, da empresa que eu trabalhava. Uhum, E aí agora não, agora eu conheço gente do país inteiro. Inclusive nesse ano eu palestrei no Canadá, eu palestrei para algumas empresas fora, online, mas fora. Então fui uhum, vendo outras realidades também em relação aí a finanças. E assim, eu pude perceber algumas coisas. Hoje eu vejo que o que impede a gente de ter o uso da IA, da IA em finanças, né, são três coisas. Primeiro, é o avanço tecnológico mesmo. A gente ainda não tem soluções robustas, acessíveis para finanças, né, e seguras. Acho que isso é muito importante, né, que respeitem a LGPD, que tragam, né, essa segurança, por exemplo, dos dados, né? A gente sabe que a IA, as IAs que estão disponíveis para a gente online, elas usam nuvem, né? E aí nuvem é um uhum, pouco mais complicado quando a gente fala de segurança de dados. É diferente de uma inteligência artificial desenvolvida dentro da própria empresa, onde ali ela garante, né, toda a segurança dos dados e ali não, ela tem certeza que não sai da organização. Não estou falando, tá, que as outras inteligências artificiais, elas não são seguras, não estou falando isso. Mas, de fato, né, uma vez que a gente utiliza as inteligências artificiais, a gente pode ou não estar alimentando o aprendizado da máquina. uhum, Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, assim, o avanço da tecnologia é o primeiro ponto. A tecnologia precisa avançar mais, as soluções precisam ficar mais acessíveis e precisa ficar mais claro como utilizar essa tecnologia. Só que ela realmente, para a finança, ela precisa avançar mais, né? uhum, O segundo ponto que atrapalha, a mentalidade do profissional de finanças. E aí não estou falando só controladoria, estou falando de todos os departamentos, tá? Por quê? Graças a Deus, por conta desse hype da inteligência artificial, o nosso público financeiro, pela primeira vez, acho que se preocupou com tecnologia de fato. Assim, uhum, cara, eu preciso aprender isso, senão eu vou ficar para trás, o que é uma verdade. Mas assim, eu acho que antes a gente não teve isso, esse baque tão grande de tipo assim, esse se mexer. E eu falo isso porque assim, muitas pessoas e empresas me procuram e é sempre a mesma situação. Ah, a gente nunca olhou muito para isso, mas a gente precisa agora, vem cá falar com a nossa empresa. Então, o uhum. segundo ponto é a mentalidade mesmo, a falta de uma base tecnológica, a falta de interesse, a falta de descobrir como usar bem os sistemas que trabalham. Vou dar um exemplo. Normalmente, toda empresa, para não dizer todas, não, quase todas, né? Para não dizer todas, todas as empresas, todos os profissionais reclamam que o ERP não é bom. Sim. Então, assim, ele não foi bem implementado, ele não atende, ele é engessado, E blá aí blá blá. troca de RP a cada 6 meses, né? É.
Para não dizer 6 meses, ali a cada de 3 a 5 anos. É. E aí, qual que é o problema? Vem uma empresa nova, faz todo o desenho ali do ERP e implementa o ERP. Aí, o que acontece? Nunca mais fala sobre o ERP, o desenho que está por trás. Aí os processos mudam, as pessoas que implementaram o ERP saem da empresa, e aí entram novas pessoas que não participaram da implementação, e aí não existe nenhum tipo de protocolo onde elas sejam educadas ali sobre os sistemas disponíveis, não estou falando só de ERP, mas no geral. E aí o que acontece? Vira esse ciclo, toda empresa. A gente tem que trocar de sistema porque o sistema está desatualizado. E eu vou te falar, não é só, ou não é sempre que o sistema está desatualizado. Quem está desatualizado somos nós. Por exemplo, você tem lá o seu ERP ou outros sistemas. A Trizo, por exemplo. Poxa, você está ligando para os seus fornecedores de sistema para a cada 6 meses vir fazer uma apresentação para o seu time sobre tudo que aquele sistema oferece? Porque o sistema sofre atualização e muitas vezes a gente nem sabe e nem quer saber. E aí, o que acontece? A gente continua fazendo o que a gente fazia na versão 1 do sistema, está na versão 10, já saiu soluções muito melhores e a gente continua fazendo igual a versão 1, porque a gente não sabe o que a versão 10 faz. Então, assim, não custa, né, a gente chamar os fornecedores dos sistemas que a gente usa para cada 6 meses, sei lá, 2 vezes por ano, acho que é muito bom, para que, vem, demonstra, porque muda os times, então, assim, você vai ter uma educação ali dos sistemas que você usa para pessoas novas na empresa, ou vai reforçar, ou, tipo assim, o seu time vai poder dividir as dores que tem no sistema e, de repente, ali numa apresentação ou enfim, numa demonstração, o problema é solucionado. Enfim, então, assim, tem um problema aí de mentalidade mesmo, que a gente precisa mudar. Porque, às vezes, só por uma demonstração do fornecedor, você já descobre coisas no seu sistema que você nem sabia que fazia. E isso já vai ajudar bastante. E outra coisa, a gente tem uma tendência de. A gente vê isso, muitos sistemas satélites, que a gente chama, sendo criados e conectados aos ERPs, né? Então, via API, você tem ali, né, as conexões entre os sistemas. E aí você precisa saber e aprender cada vez mais sobre sistemas em geral. Porque, poxa, você faz lá o teu processo, ele está dividido em 10 partes. Essas 10 partes, elas podem estar tudo no RP hoje. Porém, se com o tempo for surgindo empresas, principalmente de SaaS que a gente fala, né? Service as a Service, Software as a Service, perdão. O que vai acontecer? A empresa, ao invés de focar tudo no RP, vai começar a contratar essas soluções satélites que vão resolver os processos, essas partes dos processos, de uma maneira muito mais eficiente. Então, você vai ter que aprender, vamos supor que seja 10 partes, que seja 10 sistemas. Então, falta para o profissional de finanças ter essa mente aberta para a tecnologia, sabe? Estudar, ter interesse mesmo. Então, primeiro, a gente tem a questão do avanço da tecnologia, quando a gente fala de IA, que ainda está em processo, a IA ainda está a desejar para nós, de finanças. A gente tem a questão da mentalidade, e aí tem a terceira questão, que são os processos. Hoje, os processos, os dados estão completamente desestruturados, desorganizados e na cabeça das pessoas. O que eu mais vi nesse 1 ano, inclusive, foi assim que nasceu a consultoria do Financiar. Porque eu fui levando esse conhecimento de inteligência artificial para as empresas por palestras, por treinamentos, até pela comunidade, e aí as empresas começaram a entender que sem mentalidade trabalhada e sem processos, não tem como você implementar qualquer tipo de inovação. Vai sofrer, vai apanhar. A gente tem muitas soluções que nem tem inteligência artificial que resolvem muitos problemas para finanças e que estão aí há muito tempo. Mas por que nunca foi implementado? Porque as pessoas nem sabiam que existiam.
E mais do que isso, né? Para implementar seria um parto, porque os processos estão completamente desorganizados. Com a inteligência artificial, fica muito mais difícil, muito mais caro você ter tudo centralizado. Então, assim, Uhum. você tem o seu processo em vários arquivos diferentes, em sistemas diferentes, com pessoas, várias pessoas, departamentos diferentes participando daquele processo, e não está nada mapeado, não está nada organizado. Como é que você vai ensinar inteligência artificial? Porque isso é um erro muito comum. A gente acha que a IA vai resolver toda a nossa vida, que ela vai fazer todo o trabalho operacional, sem que a gente tenha que ensinar ela a fazer isso. Uhum. Então, assim, como é que você vai explicar para a máquina a etapa um do seu processo, a etapa 2 do seu processo, a etapa 3, sendo que você nunca nem parou para pensar, você nem domina o seu processo, só faz, é automático. Então, assim, o que eu vejo de verdade é que a gente, nesse um ano, né, respondendo a sua pergunta, a gente não teve um avanço significativo em inteligência artificial para finanças, e de verdade, para mim, isso é uma benção, porque dá tempo da gente olhar para essas duas coisas que eu falei. O avanço da tecnologia não está sob nosso controle. Agora, trabalhar a mentalidade e trabalhar os processos, isso sim está no nosso controle. E é Uhum. isso, não só as lideranças, né, precisam olhar, mas também nós como profissionais para nossa carreira mesmo. Uhum. Então, uma das coisas que eu fui percebendo nesse um ano, nos cursos que eu dei, é que a maioria dos profissionais de finanças, de verdade, sempre faz pesquisa. Sei lá, 90% nunca mapearam o processo da vida. Nunca. Tipo assim, o cara tem 20 anos de profissão, 15 anos, 10 anos, nunca mapeou um processo. Não sabe Uhum. fazer um programa. E aí, inclusive, eu comecei a ensinar isso. Eu estou agora aí no mês de julho, a gente vai fazer a terceira turma de um workshop para mapeamento de processos de finanças. Porque assim, se você não cuida dos seus processos, de verdade, como é que você vai inovar? Como é que você vai Uhum. ensinar para a máquina? Então, é isso. A gente não avançou muito. A gente teve promessas como muito importantes que eu realmente gostaria que elas acontecessem rápido, mas já não estou tão iludida assim, é, por exemplo, o Copilot da Microsoft. A gente Uhum. usa muito o Excel, o Office, né, o Outlook, e assim, a gente viu, tem vários vídeos no YouTube de tudo que o Copilot vai fazer. Mas quando você abre o Copilot no seu computador hoje, no seu Office, ele não faz nada daquilo. É mais fácil você fazer na sua mão, do seu jeito, mais rápido, mais eficiente, do que você confiar no Copilot. Agora, não é que o Copilot seja ruim, eu vejo que o que ele tem a oferecer hoje mostra para a gente o potencial do que ele vai ser. E vai ser incrível, né? Uhum. Eu acho que o que foi um pouco over foi a expectativa, né? E a forma como isso foi passada para todo mundo. Eu lembro de ter cobrado a Microsoft em alguns eventos no ano passado sobre o Copilot for Finance e o Copilot dentro do Excel. E a Microsoft falar assim, não, vai sair até o final do ano, vai sair até o final do ano. E não saiu, né? Uhum. Teve sim algumas atualizações, mas nada como assim foi prometido. E assim, eu até entendo, sabe? Eu acho que tem que ter essa visibilidade do que vai acontecer, mas a gente também tem que ter essa responsabilidade de alinhar as expectativas, sabe? Sim. Então, hoje eu vejo que assim, o que a gente tem de IA para finanças é a versão do PlayStation 1, eu brinco, né? Que a gente tá. Quando lançou o PlayStation 1 foi assim, um choque, né? Para a minha geração, anos 90, nossa, o que foi aquilo, entendeu? E Uhum. aí você compara os jogos do Play 1 com o PlayStation 5, e você fala, meu Deus, avançou Sim. muito. Sim. Eu, particularmente, tenho muita saudade dos jogos do Play 1, né? Mas é porque marcou a minha infância e a minha adolescência. Mas eu consigo ver o quanto que melhorou. A gente olha a internet nos anos 2000. O que, que era a internet nos anos 2000? O que, que era a internet hoje? Não tinha nem YouTube nos anos 2000, entendeu? Uhum.
Então, assim, não tinha smartphone, o primeiro smartphone foi em 2007. Não fez nem 20 anos que o primeiro iPhone foi lançado, e hoje todo mundo tem um smartphone no bolso. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido, e eu sei que, de fato, para finanças não vai ser diferente. Não vai ser no ano que vem, mas a Uhum, gente sabe que nessa década ainda, muitas coisas vão mudar, né? E já estão começando a mudar. Então, por isso que eu acho que o momento que a gente está vivendo é de preparo, de mentalidade e de processos. E isso é muito importante, de verdade, porque se a gente não trabalhar essas duas coisas, nós vamos sofrer muito mais para colocar qualquer tecnologia. A verdade é que poderia ter agora a maior tecnologia melhor do mundo para finanças. E tem muitas, muitas mesmo que são boas. Mas a gente não consegue implementar porque a gente não conhece, porque a gente não tem nada mapeado, porque a gente não tem tempo, o time precisa parar para desenhar os processos, para discutir, para redesenhar, para remodelar. E aí isso nunca é uma prioridade, né? Então, assim, vai acontecer pela dor ou pelo amor. Pelo uhum, amor seria muito melhor. E eu acho que ainda dá tempo de ser pelo amor, sabe? No momento que a gente sim. está. Mas em breve vai ser pela dor e aí vai custar muito caro, vai ser muito desgastante, enfim. Mas aí vai ser uma coisa que a gente vai passar e vai aprender a lidar, como a gente sempre fez em todos os avanços tecnológicos. Sim, eu vejo que o que tu comentou tá muito alinhado com o que a gente vê por aqui, assim, por exemplo, nos próprios projetos de implantação da Trees, assim, né? Nós temos soluções que vai desde a parte de inteligência financeira, de um BI, até a parte de planejamento orçamentário descentralizado, assim. E sempre o maior desafio do projeto é justamente o que você comentou na parte de processos. É o lançamento que foi feito errado, sem centro de custo, numa categoria diferente, é o profissional financeiro que não tem tempo para revisar isso, ele vai de fechamento em fechamento, né? Está sempre ocupado de fechamento após fechamento. Então ele termina um fechamento, ele já está pensando na dor de cabeça que ele vai ter no próximo e não dá tempo dele melhorar esses processos, né? E acho que é muito o que tu comentou, assim, porque aí a base, o processo está ruim, você vai lá, coloca um RP, aí você automatiza esse processo que não está ruim, depois você coloca uma camada de inteligência artificial em cima, você consome dados que foram automatizados de forma incorreta, e aí você vai ter aí a matemática do caos, né? Porque você vai ter informação errada em cima de informação errada, né? Então, acho que faz muito sentido tudo que tu trouxe aí. Foram 3 pontos que eu anotei, né? Então, a gente não tem soluções robustas ainda. A mentalidade do profissional de finanças frente à tecnologia e os processos. Acho que é uma tríade aí que precisa ser nessa ordem inversa, né? Primeiro o processo, depois a mentalidade, e aí, por último, a gente aguardar ter soluções. Aí um ponto que eu te trago, Jéssica, é que mesmo você comentando, né, a gente não tem soluções robustas, eu acredito que isso casa até mesmo, esse ano a gente rodou a Budget Trends, que é a nossa pesquisa anual sobre processos de finanças e controladoria, e uma das perguntas era sobre a utilização de IA. E a gente teve como resposta que, em média, 60% das empresas elas ainda não trabalham com IA. Tem a expectativa de trabalhar, mas não trabalham. E pouco menos de 6% utiliza de verdade a IA. Então, acho que tá casando, né? Queria te perguntar se é isso mesmo que tu está vendo no mercado. Eu acho que tá casando muito com o que tu trouxe, né? Mas ao mesmo tempo, tem muita empresa vendendo IA. Eu acho que você é soterrado aí você entra no Instagram, né? Todo mundo agora vende alguma coisa que tem alguma IA que você consegue conversar com os seus dados, que você consegue tirar insights de lá. Então, como é que o profissional de finanças ele entende aí, né, o que que é verdadeiro, o que que não está pronto ainda, o que que ele está sendo gato por lebre, assim, né? Como que o profissional de finanças fica atento a esses pontos para entender se as soluções de fato vão entregar o que prometem, né? Porque ele está todo momento sendo prospectado por soluções, como tu comentou, que vão fazer uma disrupção ali na área dele, né? Então, como que ele fica atento nesse ponto, Jéssica? Ótima pergunta. Eu, quando eu falo da questão de mentalidade,
isso bate muito também na mentalidade de educação tecnológica, isso bate muito para o CFO também, que é Uhum, quem compra o sistema, né? Que é uhum, quem olha e fala assim, não, vamos investir nisso. E aí, o que acontece? Por não conhecer tecnologia, ou nunca ter tido tempo, ou nunca ter investido, ou nunca ter tido até interesse, acaba comprando qualquer coisa que seja vendida, né? uhum. Muitos CFOs estão sendo pressionados por CEOs para implementar inteligência artificial em finanças para ganhar eficiência de qualquer jeito, a qualquer. Sim. Mas o Inclusive, CFO, nós como fornecedores, né, acho que é até uma curiosidade aqui, né? A gente também é pressionado, porque todo prospect pergunta, tá, mas e aí, o que, que vocês têm de IA aí, né? Acho que virou pergunta padrão, assim, nos processos. exato. Mas aí você pergunta, tá, o que é IA? O que você sabe sobre inteligência artificial? E as Uhum, pessoas não sabem. uhum, Tem. E inteligência artificial está no mercado desde a década de 40. Acho que eu falei isso no outro episódio. uhum. Assiste o filme O Jogo da Imitação, que é a história do Alan Turing, que é o pai da computação. Foi na Segunda Guerra Mundial que a inteligência artificial foi criada. Então, assim, o que as pessoas não sabem é que a gente está vivendo um novo capítulo dessa história, muito disruptivo, que é a inteligência artificial generativa, né? Então, são os agentes de IA também, que não é mais uma ferramenta. A própria tecnologia pensa sozinha, toma decisões sozinha, cria sozinha. É outro nível, né, de máquina. Só que as pessoas não entendem muito bem o que ela é capaz de fazer. Então, assim, é muito fácil você cobrar, por exemplo, a atriz ou qualquer outra empresa, né, de sistema, e aí, o que a IA tem para finanças? Quando, na verdade, você nem sabe o que é uma inteligência artificial de fato, quais tipos de inteligência artificial existem, como elas funcionam. Uhum, E aí acontece isso, essa pressão, né, que vem muitas vezes de cima para o CFO, ou do próprio CFO, que está olhando para o lado e está vendo todo mundo falar de inteligência artificial, inclusive no LinkedIn está cheio de CFOs falando sobre inteligência artificial, uhum, é, mas, inclusive, isso é uma chamada de atenção que eu tenho visto muitos profissionais de finanças falar sobre inteligência artificial no LinkedIn, e falando que está sendo implementado em finanças, que assim está revolucionando finanças. Eu sempre vou lá no post da pessoa e pergunto, faço a mesma pergunta: quais são os cases que você pode me mostrar? uhum. E aí a pessoa nunca tem um case para me mostrar. Ou fala de um case de uma empresa como o Nubank da vida, como o iFood da vida. Legal. Quantos iFoods e Nubanks a gente tem no Brasil? Uhum. Né? E ver cases de empresas em bancos ou empresas grandes, né, de tecnologia. O iFood não é uma empresa de delivery, é uma empresa de tecnologia. Sim. Então, assim, é fácil. E O ainda assim problema é são você usos muito pontuais, né? muito pontuais, muito pontuais. E, assim, existe um investimento grande, né, que a maioria das empresas não tem essa grana para investir. Uhum, Né? Então, só um alerta para você que é profissional de finanças, cuidado com o que você está vendo aí no seu LinkedIn sobre o uso de inteligência artificial para finanças. Cuidado, que é o que a gente está falando aqui, com o que está sendo vendido. Porque uma das coisas que eu vi também alguns profissionais reclamando para mim é o seguinte: nossa, vem aqui o cara vender um monte de coisa de inteligência artificial para finanças, e aí você fala, legal, não, vamos fazer. E aí, depois que ele vendeu, você descobre que, então, mas antes da gente fazer isso, vamos mapear todos os seus processos, vamos redesenhar os seus processos. Então, assim, essa parte uhum, chata e burocrática, ninguém vende, né? uhum, Isso é o que uhum, quem está vendendo de verdade sou eu. Eu, uhum, como financiar, consultoria de financiar, estou falando assim, ó, é o seguinte, a minha consultoria é para te ajudar na implementação. Não estou te oferecendo sistema de A, estou te oferecendo trabalhar a mentalidade do teu time e trabalhar os processos, né? uhum. Porque é o que a gente tem que fazer hoje. Então, assim, eu não estou nem preocupada no financiar, desenvolver um sistema próprio hoje. Vai ser incrível no futuro com a tecnologia, cara, olha,
vamos desenvolver um software de IA para finanças do financiado. Legal, lá na frente. Hoje, não tenho nem essa vontade, sendo bem sincera. Por quê? Porque tem 1 milhão de trabalho a ser feito e que ninguém está de fato olhando. Então, para mim, isso já é um oceano azul, entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo vendido, porque às vezes coloca só um chatzinho dentro de um sistema e fala que aquilo é Exato. inteligência artificial. Tipo assim, Uhum. de verdade, não é, sabe? Quando a gente fala de inteligência artificial, essa que a gente está esperando que aconteça, a gente está falando de uma IA super potente que vai conseguir entender os processos, realizar os processos sem interferência humana, né? Vai conseguir analisar os números, ou seja, ela vai fazer não só o trabalho operacional, mas o trabalho cognitivo, Uhum. entende? Então, muda tudo. Inclusive, bem, e eu sei que a gente vai falar sobre isso mais para frente aqui, mas qual é o teu papel, sabendo que a máquina no futuro vai fazer absolutamente tudo que você faz? Ela vai fazer a parte operacional que você faz e ela também vai fazer a análise que você faz. Você pode virar e falar assim, não, mas sempre vai precisar do ser humano. Aham, mas vai precisar da quantidade de ser humano que precisa hoje para fazer o Uhum. trabalho? É isso que as pessoas também não estão entendendo. Então, assim, de verdade, precisa ter essa educação tecnológica até para não ficar comprando gato por lebre, né? Assim, realmente é um problema. Eu tenho ajudado muitos CFOs nesse entendimento. Tem uma consultoria que eu estou dando, é uma empresa incrível, uma empresa gigante, os caras faturam 2 bi, assim. E é uma empresa muito bacana, uma empresa familiar que está se tornando mais profissional, né? Trazendo profissionais do mercado, para a estrutura, investindo em tecnologia. E, assim, tudo que eles estão considerando para a implementação de inteligência artificial ou não, eles estão passando por mim, eu estou sendo um filtro para essa empresa. Uhum. Então, por quê? Porque eu não quero que o CFO se preocupe com essa questão de o que estão me vendendo, vai ser bom para mim ou não? Entende? Uhum. Então, assim, nesse trabalho que eu estou fazendo nessa empresa, a gente está mapeando todos os processos, estou trabalhando com os times. O CFO foi incrível, assim, uma mentalidade completamente fora da casinha. Ele selecionou um analista de cada departamento de finanças e eu tenho que trabalhar com esse time para transformar eles numa base assim sólida e inovadora dentro de finanças. Então ele selecionou ali montou um time, considerando todos os departamentos, né? Um representante de cada departamento. São jovens ali a maioria, e eu vou Uhum. lá para capacitar eles nessa parte de educação tecnológica, de uma mentalidade de inovação, de processos, de sinergia, e também trabalhar, ao mesmo tempo que trabalho o time, trabalho os processos. Enquanto a gente vai vendo os processos, os problemas que tem, a gente vai redesenhando e eu vou buscando solução dentro com a TI ou fora, com inteligência artificial ou não. Esse CFO olhou para mim e falou assim, Jazz, de verdade, um pouco me importa se vai ser com IA ou sem IA. O que Uhum. importa é a gente ganhar eficiência. E eu acho que isso é muito importante. Essa mentalidade de, olha, por mais que a gente queira, né, implementar a inteligência artificial, de verdade, no fundo, no fim, não importa se Uhum. a automação vai vir por IA ou não. O que importa é que seja automatizado, que o processo ganhe eficiência, que ele seja menos moroso para o time, que ele seja menos desgastante, enfim, que seja mais rápido. Então, acho que o CEPO tem que ter esse olhar, sabe? Vai Uhum. investir? Primeiro, entenda bem se tem IA ou não. E dê um passo antes até. Você realmente precisa de inteligência artificial agora? Será que não vale a pena você investir primeiro capacidade do teu time, capacitação, né? Nos teus processos. Eu acho que faz muito mais sentido você preparar teu time
do que você ficar comprando sistema com inteligência artificial. O mercado vai continuar bombardeando você com um monte de oferta. O ponto é, não é tudo que está sendo oferecido que tem de fato IA, mas também a gente tem que tomar cuidado para não ir para um outro extremo, que é não tem IA para nada, então não vou nem olhar para isso. Isso também está acontecendo, porque o assunto já está desgastado. Sim. Então, eu acho muito interessante. Eu tenho no meu LinkedIn eu tenho uns 1.500 CFOs conectados na minha rede no LinkedIn. E eu já mandei mensagem para todos eles, todos, oferecendo o link do grupo do WhatsApp só para CFOs. E, cara, de verdade, 200 entraram com essa ação que eu fiz. E eu mandei no individual, no particular. Eu não vou postar um link de grupo de somente CFOs no meu LinkedIn, porque eu, inclusive, fiz uma postagem recente sobre o grupo e o que mais teve foi pessoas que não são CFOs pedindo para entrar. Isso vai ficar bem claro, é para CFOs. Então, assim, eu fui um a um, 1.500, um a um. Dos 1.500, 200 entraram. Eu acho que isso mostra, isso fala bastante, né, sobre ainda essa resistência por parte de liderança de finanças à tecnologia. Também pode ser por não me conhecer, mas assim, pô, você está conectado comigo no LinkedIn, você está vendo as minhas postagens, você sabe ali no mínimo quem eu sou. Sim. E você prefere não entrar num grupo no WhatsApp, né, para você ter acesso ali, e é gratuito, não precisa pagar nada, enfim. Então, assim, tem esse outro extremo que eu vejo, sabe? Como não tem muita solução ainda, também não preciso me preocupar com isso agora. Vou bater na tecla de novo. Você precisa se preocupar, mas não com o sistema em si, não com solução em si. Você precisa se preocupar com o preparo para quando essas soluções, esses sistemas chegarem. Então, aí a gente está falando, mais uma vez, mentalidade do teu time, educação tecnológica do teu time e teus processos. Então é isso que o CFO tem que dar de feedback quando ele sofre a pressão lá da diretoria. Acho que é mais ou menos esse o escopo que ele tem que ter na cabeça, né, Jéssica? É o momento de preparar o terreno, falar de processo, falar de mentalidade, antes de avançar para qualquer IA, né? Exatamente. Bacana. Aí eu acho que a gente falou um pouquinho da liderança aqui. Eu queria trazer, em abril, né, o CEO da Shopify, ele abriu fez uma carta aberta para os funcionários, né, comentando para eles testarem IA antes de fazerem pedidos de expansão de equipe, contratarem pessoas novas, né. A gente tem visto alguns movimentos assim, agora em junho, o CEO da Amazon também alertou os funcionários, né, sobre redução de custo, ganho de eficiência e quanto a IA deve impactar principalmente cargos administrativos, né. Então eu queria, acho que essa é uma pergunta que não tem como fugir, né? Como que tu acredita que vai ser esse saldo? Então agora a gente está entendendo que precisamos preparar o terreno, mas em algum momento a IA vai chegar. E aí eu queria entender de você o que que tu entende que vai ser esse saldo entre a quantidade de trabalho, né? Como você comentou, a gente vai continuar precisando de profissionais de finanças, talvez não precise desse número de profissionais de finanças. Então, como que você acredita que vai ser esse comportamento de saldo, né? Como é que vai fechar esse saldo aí? E o que que o profissional, talvez até mais operacional, mas também as lideranças, precisam estar atento para sobreviver, né? Para ficar do lado positivo dessa balança. Perfeito. Bom, eu vou trazer a minha visão, tá? Eu vejo. Por que eu vou trazer a minha visão? Porque você tem um monte de pesquisa e estudos no Brasil e fora falando que vai ter uma grande massa de desemprego, e você tem várias outras pesquisas, estudos falando que não vai substituir, né? Então, assim, eu vou dar a minha visão, porque de fato a gente tem estudos de tudo quanto é coisa e, assim, para os dois lados, então, qual que você confia, né? A minha visão é o seguinte: eu acho que, da mesma forma como as famílias antes da Revolução Industrial, elas eram do campo, tudo era muito campo e fazenda, enfim, as coisas
não existiam, né, máquinas, indústria como a gente tem hoje, da mesma forma que todo mundo teve que se adaptar na Revolução Industrial, a gente vai ter que se adaptar na Revolução Tecnológica. Quando a gente fala do futuro, eu vejo que a gente vai ter que liderar pessoas e robôs. Vai ter que ter gestão de pessoas e gestão de máquina, certo? Porque os processos eles vão continuar. O ponto é como eles vão ser feitos. Se vai ser pessoas fazendo, se vai ser máquina fazendo. Uhum. Realmente, eu vejo que os trabalhos operacionais e os cargos de analista júnior, analista pleno, estagiários, trainees, né, que são ali no início da hierarquia, né, de finanças do conhecimento, gente, é um fato e isso não é um problema. A gente começa aprendendo coisas básicas e operacionais e com o tempo a gente vai se tornando, né, Uhum. pensador de finanças e estratégico, certo? Ok. Isso aí não tem o que discutir. Mas quando chega uma tecnologia que faz o que a base da hierarquia faz, o que você faz com essa base, né? Então, eu vejo assim, o profissional de finanças, para sobreviver no futuro, ele vai ter que aprender muito mais coisas do que ele sempre aprendeu. Porque Uhum. nós sempre fomos focados em finanças, aprender finanças, entendeu? Então, você se forma na faculdade e aí você vai para o seu trabalho e aí você vai continuar investindo em educação e é tudo sobre finanças. Tem Uhum. ali uma matéria ou outra sobre negócios, sobre estratégia, sobre tecnologia, mas assim, de verdade, nunca foi foco nem prioridade nos cursos. MBA, por exemplo, você ainda vê muita coisa de finanças, cases e tudo mais, mas você vê pouca coisa sobre tecnologia aplicada na prática. Então, eu vejo que no futuro a gente vai ter que aprender muito sobre tecnologia para fazer essa gestão de robôs. Então, a gente vai cuidar dos Uhum. processos, mas não fazendo o processo, mas cuidando da máquina que faz o processo. De novo, essa é a minha visão, tá? Pode ser que eu esteja Uhum. muito errada e não tem problema nenhum se eu errar, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Errado tá quem acha que tem certeza sobre o que vai acontecer, né? Exato. Não, essa pessoa, assim, eu fico assim, nossa, o cara tá Qualquer um que muito. tentar cravar alguma coisa hoje em dia tá sendo leviano, no É, mínimo, né? mas aí é aquela coisa, né? Você tem especialista de tudo, eu acho incrível. Sim, Eu até hoje falo, não me considero uma especialista em inteligência artificial, não porque eu não tenha repertório sobre o assunto, mas é porque é uma tecnologia completamente nova. Então, assim, uhum, para você ser um especialista em IA, eu acho que precisa de sim, bastante arroz com feijão no assunto. Mas eu entendo que eu sou uma referência, mas dizer uhum, que eu sei tudo, nossa, a gente tá na pontinha do iceberg. De novo, a gente tá no PlayStation 1. sim, Então vamos, calma. Mas eu vejo, sim, que a gente vai ter que aprender outras coisas. E aí, falando da base, da hierarquia, né, dos times, a gente vai ter que aprender muito sobre tecnologia e a gente vai ter a oportunidade, eu realmente vejo uma oportunidade de aprender e trabalhar em outras áreas dentro da uhum, empresa. Então, por exemplo, eu vejo o time de finanças se diluindo no futuro. Hoje, finanças é um pilar dentro da empresa, fechadinho no seu mundo. Por mais que a gente tenha uhum, carta branca nas outras áreas, principalmente por conta da questão orçamentária, a gente não tem muito papel ali na área em si, nas outras áreas uhum, em si. O que eu vejo é com a tecnologia assumindo o que a maior parte do trabalho é feita hoje por profissionais de finanças, esses profissionais vão ter a oportunidade de aprender muito sobre vendas e fazer parte do time de vendas, muito sobre marketing, fazer parte do time de marketing. Ah, mas para fazer marketing? Não, mas para fazer finanças dentro de marketing, para fazer finanças dentro do comercial, para ser uma inteligência financeira, para ajudar esses departamentos a serem mais eficientes financeiramente falando. E vejo muito profissional de finanças extremamente tecnológico, né? uhum.
E vai ter migração de trabalho. Então, assim, eu realmente acho que a gente vai ter a possibilidade ou a necessidade de mudar de profissão também. Uhum. De verdade. A gente vê, por exemplo, a auditoria como ela era feita 10 anos atrás, como ela é feita hoje, o auditor não acabou, não morreu, mas mudou muito o papel do auditor. Ele é muito mais estratégico hoje do que ele era 10 anos atrás, cara crachá, ficar batendo dado. Uhum. Tem. Então hoje já tem um monte de sistema que faz isso. Por que um auditor está fazendo hoje? Hoje ele é muito mais consultor, né? Ele é muito mais, ele trabalha com a parte da inteligência por trás daquilo. A auditoria de verdade ela é extremamente importante, mas o auditor está virando mais um consultor financeiro do que um auditor de fato, só ficar verificando se está de acordo com as normas ou não. Então, eu vejo um profissional mais inteligente, um profissional capacitado em outras áreas também, mais fluido nas organizações, né? E assim, a gente vai ter que, se não tem interesse hoje, vai ter que aprender a ter interesse nessas outras coisas, porque Uhum. quanto que um profissional de finanças hoje fica preso numa planilha ou num processo no mês? Tive uma aluna no curso e ela levava 6 horas para fazer uma conciliação de cada empresa do grupo que ela trabalha. São 6 empresas. Então, ela fica 36 horas do mês dela Uma semana de fazendo trabalho. conciliação. Uma semana de trabalho fazendo conciliação de planilha. Uhum. Aí ela aprendeu no curso como o ChatGPT faz VBA para gente. Então, o ChatGPT ele faz macros do Excel para gente. Eu Uhum. ensino isso. E aí ela subiu a planilha, né, no ChatGPT que ela usava para fazer a conciliação. Ela trocou, né, todos os dados por dados fictícios, nomes e números, mas subiu a estrutura da planilha e ela ficou conversando com o ChatGPT, explicando como que ela precisava fazer a conciliação daqueles dados e pedindo para ele fazer, pensar na melhor lógica possível e construir uma macro onde, após ela rodar essa macro, a planilha ali, né, ela gerasse as abas já conciliadas. Ela ficou uma semana, Daniel, fazendo esse processo. Esse ping-pong do chat GPT. Ela Uhum. mostrava, explicava para ele criava um código em VBA, ela rodava o código na planilha, aí não dava certo, aí ela ia lá, explicava, ela falava para ele, dava um retorno, né? Ó, isso aqui deu Uhum. certo, não deu. E aí ela ia corrigindo junto com ele, até que ela chegou numa macro perfeita, onde ela só precisa agora colar as bases né, Uhum. as bases que precisam ser conciliadas, ela roda a macro, pum, no Excel cospe ali para ela todas as abas conciliadas, cada aba conciliada do jeito que ela precisava. Agora, Uhum. ela ficou uma semana com o chat GPT e de 4 mil alunos, uma só fez isso. Isso que Eu já acho são alunos interessados já, né? Tu já tá falando do creme de exatamente. la creme ali do financeiro. Exatamente. Então, assim, ela foi assim muito muito além, né? Foi tão incrível que ela conseguiu visibilidade na empresa. O CEO pediu para ela apresentar o que ela fez para a empresa inteira. Ela ganhou licenças de outras inteligências artificiais para ela trabalhar. Ou seja, a empresa viu muito valor, né, num financeiro tecnológico, né, na capacidade de um financeiro Uhum. capacitado ali tecnologicamente. E deu o resultado. Então, assim, eu vejo que essas 36 horas que ela levava para fazer, agora ela faz, assim, no máximo em algumas horas todas as empresas. E eu tô falando assim, no máximo eu tô falando algumas horas porque assim, talvez ela demore para extrair do ERP as bases que ela precisa, Uhum. porque a máquina em si roda em alguns segundos, né? Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar, tá? O que que ela está fazendo agora? Agora, ela, ela não perdeu o emprego dela, né? Pelo Uhum. contrário, o que aconteceu é ela ganhou mais visibilidade, a empresa está investindo mais nela, nessa capacitação tecnológica, e ela está ficando mais estratégica para a empresa. E é uma Uhum. analista, né? Uhum. Então, assim, a relevância que ela ganhou, né? Agora, no futuro, o que ela fez, todo mundo vai conseguir fazer também. Então, a gente tem que pensar nisso.
esse também é um momento da gente se destacar. Quem se capacitar primeiro e quem conseguir pôr isso para funcionar primeiro, vai, assim, ganhar nos luz na carreira. Uhum. Muito fácil, né? Agora, no futuro, a tecnologia vai ser commodity. A inteligência artificial hoje, que é uma disrupção, quando a gente fala da generativa, no futuro não vai ser nada. Vai ser Uhum. normal. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Eu realmente acho que empregos serão cortados, vagas, né, serão cortadas, muitas vagas serão cortadas em finanças, em cargos administrativos, mas essas profissões elas vão se reinventar e aí depois elas vão ou migrar para outras áreas, né, esses profissionais vão se reinventar, ou sendo mais tecnológico. Eu vejo dois caminhos, ou você vai aprender muito sobre tecnologia, ou você vai aprender muito sobre as outras áreas e vai ser uma pessoa estratégica, financeira estratégica dentro dessas outras áreas. Essa visão que você compartilhou do financeiro, da controladoria, né, meio que dissolvido nas outras áreas, a gente já tinha conversado sobre isso, eu acho uma visão muito bacana, que faz muito sentido. E essa dificuldade de entrada, né, nos cargos de entrada, nos cargos júniors, acho que para mim também está muito alinhado com o que eu penso, assim. E o que tu comentou do profissional, principalmente do profissional de liderança, né, do CFO, me parece que hoje já é o que torna o CFO de destaque o CFO de destaque, né? Então, o CFO hoje, que muitas vezes a gente tem lido muito sobre, o CFO é o novo CEO, né? Tem muito profissional de CFO se tornando CEO, como você mesmo comentou no começo do episódio, né? E, e quando você analisa o track record desses profissionais, desses CFOs, você vê que é um cara que ele tem uma veia muito forte de tecnologia, que ele tem uma veia muito forte de estar em contato com as outras áreas, né? Então ele entende como falar a linguagem do financeiro para o comercial, para o marketing, como entender a performance financeira de uma campanha no marketing, como entender a performance financeira de um produto, lançamento de um produto novo, de uma campanha nova. Então, acho que o que tu comentou já é o que destaca um profissional, né, Jéssica? Então, isso só vai potencializar o cara que já faz isso hoje, né, e continuar com esse mindset, ele só vai potencializar, porque o profissional de destaque hoje já tem essas características e meio que já tem esse comportamento, essa postura, né? Inclusive, você me lembrou uma coisa. Bem antes do financiar existir na minha mente ou na minha vida, eu já participava de reuniões do comercial. Uhum, uhum, Eu pedia para participar da reunião comercial sendo financeiro e colocar o meu time para participar também. uhum, Então, assim, por quê? Porque um financeiro que conhece bem o comercial, ele é muito mais legal, muito mais uhum, inteligente. Então, uhum, assim, eu tenho um cliente que, assim, é uma distribuidora e, assim, o financeiro conseguiu, por exemplo, criar um fundo de investimento nessa empresa que auxilia muito no capital de giro da empresa. Né? uhum, Os caras criaram um FDIC, né? Ou seja, visão além. Os caras sim, criaram a própria maquininha de cartão. uhum. É uma disrupção Então, do assim, modelo de negócio que partiu do financeiro. total, né? Então, assim, hoje esse cliente ele recebe primeiro, ele repassa. Olha só, ele criou a própria maquininha de cartão. Ele repassa para o cliente dele, ele recebe primeiro o dinheiro do cliente dele e repassa depois. Então, Uhum, assim, olha que loucura. Então, ele não precisa esperar o cliente dele é, receber ou comprar alguma coisa para ele receber o dinheiro do cliente. Mesmo que ele não compre nada, o cliente está usando a maquininha dele. Claro que tem vantagens para isso, tem todo um uhum, incentivo. uhum, Mas, assim, veio do financeiro essa uhum, inteligência. E por quê? Porque o financeiro entendeu a lógica do comercial, do produto, a cadeia, né? A gente tem que pensar numa coisa aqui que eu acho que vale a pena falar, é o seguinte, a reforma tributária vai mudar muito o jogo para uhum, finanças, vários aspectos, né? Então, quanto que profissional, pelo menos aqui no Brasil, né, está preparado para a reforma tributária? E como que essa reforma tributária afeta a implementação de tecnologia em finanças?
Porque o que ferra o Brasil muitas vezes, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, sistemas que funcionam super bem lá fora, e aí, tipo, os caras até tentam entrar no Brasil, o que que ferra? A parte tributária, porque muda o tempo inteiro, toda hora. Então você desenha um sistema, né? Todo um desenho pensado ali numa lógica tributária vigente e ano que vem vai mudar. Daqui a 5 anos vai mudar de novo também. Então, assim, a gente realmente precisa olhar para outras coisas além do nosso próprio mundinho. Então, não importa se você é um analista, pede para o seu líder deixar você participar, ouvir pelo menos a reunião comercial, aprende mais sobre o negócio. Outra coisa que eu acho que eu falei no primeiro episódio, e vou repetir aqui, que se eu pudesse saber, eu gostaria, sabe? Eu tenho certeza que eu falei no primeiro episódio, se eu não estou enganada, sobre a importância do inglês. Cara, nesse mais de um ano, você avançou no teu inglês como profissional de finanças? Um mundo cada vez mais globalizado, na necessidade de um profissional mais tecnológico. Gente, precisa de inglês. Ah, mas não uso na minha empresa. Cara, mas o mundo está ficando cada vez mais globalizado. A internet permite isso, a tecnologia permite isso. E o inglês é a língua universal. Então, assim, eu vejo um profissional no futuro muito aprendendo muitas coisas que vão além de finanças. E por isso sendo muito mais estratégico. Agora, já pode começar hoje, não precisa esperar o futuro chegar. Né? Já pode começar estudando hoje, entendendo hoje, participando hoje, visitando os outros departamentos hoje, construindo relacionamento. A gente se ferra muito em finanças porque a gente tem relacionamento nem internamente com os times financeiros, muito menos com os times de outros departamentos. O que é uma pena, porque a gente tem carta branca em todos os departamentos. E muitas vezes a gente acaba fazendo trabalho de outros departamentos só porque a gente não tem relacionamento. Aí a gente prefere fazer do que esperar os caras fazerem. Mas se você tivesse um bom relacionamento com eles, eles com certeza iriam te ajudar mais. Eu sempre falo, você prefere ajudar uma pessoa no seu trabalho, muito gente fina, muito gente boa, assim, bacana demais, ou você prefere ajudar uma pessoa extremamente chata, não aberta, arrogante, ou que, enfim. Muitas vezes a gente é esse profissional chato para as outras áreas. A gente só fica cobrando, só fica enchendo o saco, a gente não, sabe, só pede, nunca vai lá servir as áreas, nunca vai lá ajudar, nunca vai lá, não tenho tempo para isso. Cara, pode me reparar, os profissionais que fazem esse tempo, investem em relacionamento em outros departamentos, ele consegue ali trabalhar muito melhor. E eu não estou falando daquele profissional político que só faz política dentro da empresa, tá? Sim. Isso acho que isso é importante. Estou falando de profissionais inteligentes, competentes, que além de fazer seu trabalho, também investe em relacionamento com as outras áreas. Faz questão disso. Que isso deveria, sim, ser uma das prioridades, sabe? Como profissional. Sim. A gente depende da empresa inteira para fazer o nosso trabalho e a gente não se preocupa em ter um bom relacionamento com a empresa inteira, né? Com certeza. E aí, a dica que eu dou é justamente aqui falando do que a gente faz aqui, que é o orçamento empresarial, né? O orçamento empresarial é a ferramenta onde isso naturalmente acontece. E aí, os maiores benefícios que a gente colhe aqui com os clientes é justamente daquele cliente que conseguiu criar uma cultura orçamentária, onde o controller não é o cara que só cobra, mas é o controller que ajuda o gestor a construir o número dele, a entender o desvio dele no mês, e esse cara, ele consequentemente, esse controller vai crescendo, ele vai se tornando referência, vai se tornando mais estratégico, né, vai conhecendo o modelo de negócio a ponto de conseguir, por exemplo, sugerir uma disrupção, como que tu comentou ali, né? Então, existe ferramenta, inclusive, para isso, que o próprio orçamento empresarial pode proporcionar isso, né? Com certeza. Bom, legal. Jéssica, já conversamos bastante aqui. Estamos falando de um episódio aqui sobre inteligência artificial, mas a gente até que falou pouco de inteligência artificial, né? Principalmente de ferramentas, acho que falamos aqui do que é
combinamos aqui que é a base para isso. Tu acredita que faltou alguma coisa a gente abordar aqui para o profissional que está nos ouvindo estar bem ambientado para o futuro? Olha, acho que a gente passou pelos principais pontos. Acho que ficou claro que não é porque a gente ainda não tem soluções robustas de IA, muitos sistemas impactantes de área de finanças, que a gente não tem o que fazer. A gente tem muita coisa para fazer. E o profissional que entender esse momento, que discernir esse tempo que a gente está, que é de aprender mais sobre tecnologia e de cuidar dos processos, de ter essa visão sistêmica. E aí, gente, falando de processos, tá? Não é só o processo da tua área. Você tem que pensar além, né? Como é que da onde esse processo vem, onde ele começa e onde ele vai terminar. Então, tem que ter uma visão sistêmica, micro e macro da empresa, né? O profissional de controladoria, assim, tem que ter essa visão. Não faz sentido, né? E se ele tiver uma visão sistêmica, vertical, horizontal na companhia, ele se preocupar em, em desenhar os processos, isso vai melhorar ainda mais a visão dele, vai ser muito mais fácil ele identificar depois qual sistema utilizar em cada parte do processo. Eu acho que, assim, uma coisa que dá para ser feita hoje é pesquisar empresas de verdade, faz um benchmarking, pesquisa empresas, softwares que podem resolver teu problema hoje, independentemente de ter IA ou não, sabe? Porque, no fundo, não importa pra gente se tem IA ou não. E olha que eu sou uma profissional referência à inteligência artificial e eu tô falando, cara, não importa se tem IA ou não. Porque, como finanças, o que a gente precisa é ser mais eficiente mesmo. A gente sofre muito com o trabalho operacional. Daniel, sim, finanças é um público, os públicos que mais sofrem com burnout no mundo. Então, assim, eu acho que muito desse burnout vem que a gente faz um trabalho de verdade, assim, maçante, Sim. que não faz sentido só porque a gente não conhece soluções possíveis. E não é só conhecer a solução, é aprender sobre aquela solução. Porque também não adianta nada você saber, esse tal sistema faz tal coisa. Legal, Trize resolve aqui toda a parte de orçamento, né? IA, enfim. Legal, mas se você não aprender sobre o sistema da Trize, se você não entender, não saber como o sistema opera e a melhor forma de operar esse sistema também, desculpa, a Trize não vai te ajudar tanto assim, sabe? Assim, não dá para a gente responsabilizar nos fornecedores de sistema que eles façam o trabalho para a gente, porque muitas vezes a solução está lá, você só não sabe como aplicar. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ver hoje. Acho que a gente falou também da questão da liderança, assim, e aí vou até entrar um pouquinho no RH, sabe? Não sei se tem profissionais de RH que escutam esse podcast e tá tudo Sim. bem, mas assim, de verdade, o RH precisa repensar como ele vai trabalhar a liderança do time de finanças. Tem que ajudar, né, o CFO nisso. Não só o CFO, mas os gestores das áreas também. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa investir em tecnologia, também é responsabilidade da empresa, se a empresa for inteligente, investir em capacitação para os times. Né? Hoje, de verdade, eu nem acho isso ruim, mas comparado com o tanto de empresa que a gente tem, são poucas empresas que me procuram para capacitar os times, para ir lá dar uma palestra, para ir lá fazer um workshop, um treinamento, ou até para consultoria. São poucas. Eu não estou achando isso ruim, porque hoje eu tenho uma estrutura muito pequena, e se tivesse muitos, eu não conseguiria atender. Então, tudo bem. Mas a gente precisa pensar na capacitação. E outra, seria até um problema para mim se a demanda estivesse muito alta, porque eu preciso capacitar profissionais de finanças para ensinar tecnologia. Olha só que loucura, né? A gente não tem, de novo, eu não conheço outra pessoa que fez o que eu fiz com a minha carreira. Então,
Não assim, graças a Deus, dentro do Financiar, é uma comunidade gigantesca, né? Já tem muita gente, e eu tenho ali pessoas que já estão disponíveis, que querem ser capacitados para trabalhar no Financiar, que é sensacional, porque vê que, olha, é uma baita oportunidade também, né? Profissional de finanças migrar para a área de tecnologia é um baita oceano azul. Eu realmente acho que precisamos de pessoas assim. E também profissionais de tecnologia que queiram migrar para finanças. Eu palestrei no FP&A Summit, né, no mês passado que você comentou, e nesse mês eu palestrei também no evento da Blueprint para tesoureiros, né, que foi o Corporate Treasury Summit. E veio uma moça falar comigo, ela falou assim, cara, a tua história é a minha invertida. Eu era de tecnologia e aí eu fui para finanças. E foi, tipo, a melhor coisa que eu fiz, porque o conhecimento de tecnologia que eu tenho me ajuda muito, né? E ela falou que eu até abri os olhos dela nessa questão de capacitar os times financeiros com tecnologia, que ela falou assim, cara, é algo que eu nem parei para pensar, mas eu posso capacitar pessoas de finanças em tecnologia. Eu falei assim, nossa, faça isso, né? Pode ser minha concorrente, pode fazer o que você quiser, mas a gente precisa, tem mercado para todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nessa questão, né? Da IA, não no sistema em si. E olha, de verdade, Daniel, eu quero, quando a gente chegar nesse momento, me convida para o terceiro episódio, por favor. Sim, Eu sim. A gente faz um realmente hands-on daí, mexendo daí. eu quero, assim, gente, o que eu mais quero. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho feito, sabe? Se você é uma empresa também de sistema, como a Trise, enfim, outros sistemas também, que realmente seja uma empresa séria, como a Trise, que se preocupa em oferecer o melhor para os times de finanças, de controladoria, me procura, porque eu estou buscando, né? Eu estou criando um repertório de empresas sérias, né, de softwares, para que eu possa indicar não só dentro da comunidade financeira, mas também para os meus clientes. Porque eles estão me contratando para arrumar os processos e para automatizá-los, mas eu não faço automação. Então eu preciso de parceiros, né? E nem quero fazer automação, não preciso Sim. da automação. Eu preciso ser a pessoa que vai olhar para finanças de uma maneira inteligente, que vai olhar para os processos, redesenhá-los e buscar soluções para cada etapa dos processos. Então, assim, acho que deixo até isso aqui um convite para empresas de sistemas. Tem algumas empresas, Daniel, que estão me procurando para ajudá-los a desenvolver os sistemas deles também. Eu acho que isso é bem legal também, né? Porque Sim. eles não têm a visão de um financeiro, né? Mas, olha, eu trago a Jazz, que aí a Jazz tem essa visão e ela ajuda a gente. E tem empresas que eu viro e falo assim, o que você está oferecendo não vai servir para a gente para nada. E falo mesmo, tipo assim, redesenha aí tua solução, porque isso de verdade não vai agregar muito, e não é porque você está falando que tem inteligência artificial que vai agregar alguma coisa. Sim. Então, de novo, aquela coisa da responsabilidade. Eu acho que dá para a gente ser responsável, eu, pelo menos falando de mim, eu consigo ser responsável tanto em falar a verdade para o público financeiro, quanto falar a verdade para o público de tecnologia também, né? Para a galera que está fornecendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que. Cara, eu acho que a gente passou pelos pontos principais. Recapitulando, precisamos trabalhar mentalidade e processos enquanto a tecnologia não chega como a gente quer. Isso não significa que não tenha tecnologia, já tem IA para finanças. Tem sistemas, tem empresas que estão conseguindo fazer, mas não é uma coisa assim muito acessível. E, de novo, mesmo que fosse, a gente não conseguiria implementar isso de uma maneira inteligente, tá? Sim. E essa questão de futuro, se prepara para ser um profissional mais estratégico, sabe? Vai estudar sobre o negócio, vai estudar estratégia, olha além de finanças e estuda tecnologia. E quando eu falo estudar tecnologia, eu estou falando assim, vai estudar assim, um pouco de programação, vai aprender Python, pelo amor de Deus, faz muita diferença em finanças, muita diferença em finanças. Tenta sair do Excel, tenta buscar soluções que vão além do Excel. Aprende a usar
o ChatGPT, por exemplo, para fazer as macros do seu Excel para facilitar a tua vida. Enfim, acho que é isso. Assim, o Financiar está à disposição de todos para capacitação, tanto com os workshops, como as palestras, como as consultorias. Vai ter, eu falei para vocês que vai ter um workshop, terceiro workshop de mapeamento de processo com inteligência artificial, no dia 14 e 15 de julho, é online. E o foco é ensinar o mapeamento com o auxílio do ChatGPT, mas não é o ChatGPT que faz o mapeamento para você. A gente já tem algumas ferramentas de fluxograma que tem a embutida e que ela faz ali o desenho para você, mas sai completamente errado e, enfim, não tá legal, tá em fase beta e tá tudo bem. O mais importante é você aprender como mapear um processo, você já ir mapeando seus processos. Então, o foco desse workshop é te ensinar a mapear um processo de forma manual mesmo, mas com auxílio do ChatGPT, ali, do Claude, para pensar naquele processo, que isso eles fazem muito bem. Se você perguntar para o ChatGPT as transações do que você usa no SAP, no TOTUS, qualquer RP, ele sabe, ele vai te falar para que serve, ele vai te falar qual que é a melhor transação para você utilizar, sei lá, para fazer lançamento contábil, para puxar um relatório XYZ, ele sabe. Então, para mapear processos, é muito bom usar eles como um segundo cérebro, assim, para pensar sobre o processo, sabe? E também no segundo semestre, provavelmente agosto, eu vou abrir uma nova turma do curso, e aí o curso IA para Finanças no geral, onde eu passo e ensino o que é inteligência artificial, engenharia de prompt, né? Prompt é o comando que você dá para inteligência artificial, e existe uma engenharia por trás, uma estrutura, boas práticas para você ter um melhor retorno. Ensino o mapeamento dos processos também, passo ali pelo ChatGPT, pelo Gemini, pelo Pilot também. Então, assim, é um curso bem bacana que dá todo um panorama e quem faz o curso entra dentro da comunidade do Financiar. Então, eu A vou... comunidade hoje não é aberta, Jéssica? Não, não é aberta. Não é aberta porque, de novo, quando a gente coloca pessoas que não sabem nada com a galera que já sabe, que já está lá há um ano, fica muito difícil a conversa. Sim, sim. Atrapalha muito, porque o pessoal que está na comunidade já está discutindo outras coisas. Tem que dar Inclusive, né, uma nivelada antes de entrar. tem que dar uma nivelada antes de entrar, de verdade. Então, assim, não. É mais fácil de administrar também, sabe? Quando você tem o pessoal Sim. que já está ali com o mesmo conhecimento, é muito mais fácil de administrar a comunidade. Então, tudo bem. Assim, eu acho que não faz sentido ter uma comunidade aberta se você não consegue fazer uma boa gestão dela também, tá? Sim. Então, eu prefiro que seja uma comunidade fechada mesmo. Mas é isso, fico à disposição. Daniel, eu quero te agradecer, de verdade. Eu amo o Controller Cash, é muito legal. Que Eu ótimo. recebo conexões no meu LinkedIn até hoje, do episódio que a gente gravou mais de um ano atrás. Que legal. A galera falando, nossa, acabei de ouvir o Controller Cash e tô te adicionando aqui. Inclusive, quem tá me escutando aqui, me assistindo e não tem meu LinkedIn, é só procurar a Jéssica Regina do Financiar lá, você vai achar. E manda mensagem, sabe? Vamos conversar. Eu respondo sempre que eu consigo e fico à disposição aí. E desejo todo sucesso também para o ControllerCast continuar crescendo. Maravilha. E a atriz também ser essa empresa séria que vocês são e que, fornece assim, de forma gratuita muito conhecimento. Então, a gente tem que valorizar bastante isso. Seria muito bom se as empresas, todas as empresas, né, fornecedoras, né, de sistemas, ajudassem a gente nessa parte de capacitação tecnológica também. Acho que acaba sendo bom para os dois lados. Então, Com é isso. certeza. Obrigada, viu? De verdade. Ah, imagina, eu fico muito feliz aí com a repercussão e com o resultado que tenha tido para você, aí o primeiro episódio. Espero que esse episódio, acho que falamos assuntos muito relevantes aqui, trouxemos tópicos muito bacanas, então espero que seja mais um episódio que agregue muito para você aí. Te agradeço novamente pela tua disponibilidade, né? Você comentou dos dois workshops, eu vou deixar os links aqui na descrição, no blog, onde você estiver consumindo esse conteúdo aqui, no YouTube, Spotify, vai estar na descrição.
os links para os workshops da Jéssica. Eu vou deixar também aqui o link para o teu LinkedIn, né? Então quem quiser acompanhar, a Jéssica também produz conteúdo lá, é gratuito. Então, você pode começar a acompanhar por lá, depois entrar nos workshops, nos grupos. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí para você. Também confio muito no trabalho da Jéssica. Então, Jéssica, muito obrigado pela tua participação de novo aqui. Já deixamos combinado, daqui a uns 12 meses, conforme as coisas evoluírem, a gente faz mais um ponto de contato aqui, faz mais um episódio junto, tá bom? Legal, bacana. Obrigada, Daniel. Sucesso, fica com Deus. Valeu, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau.